Tema de hoje, parábolas do mestre. O André, semana passada, trouxe a parábola do filho pródigo, né? E justamente porque é um assunto que a gente está trabalhando na infância e na adolescência. E aí, a gente conversou muito quando ele falou, e eu falei, vou levar uma palavra também. E aí, no meio do caminho, eu decidi, vou deixar isso muito bem claro para vocês, né? Eu fui intuída a falar um pouquinho, explicar um pouquinho sobre o que é a parábola, o que envolve tudo, mas no final eu vou trazer uma parábola. A ideia é mostrar para vocês tudo isso que a gente vai falar agora, que é essa introdução sobre o que é parábola e tudo mais, foi passado para as crianças. Tudo que eu vou dizer aqui, claro, com vocabulário diferente, na forma onde eles conseguiriam compreender, foi passado para as crianças, tá? Então, vocês estão tendo o mesmo conteúdo que eles, só com uma pitadinha a mais das coisas, né? E aí, vamos começar tentando entender por que Jesus era chamado de mestre. Mestre significa também doutor. E ele também era chamado Rabi, que significa doutor e mestre, né? E os seus discípulos, eles chamavam Jesus de mestre porque eles aceitavam a sua autoridade para ensinar as coisas do Espírito. Essa era a maior razão do porquê ele era chamado de mestre. Ele também ensinava, e essa questão do ensinar, dele ter essa autoridade para ensinar, fazia um mestre, um rabi, um doutor, né, das leis divinas. E Jesus, ele vivenciou e ele falou sobre o perdão, sobre a paz, sobre a caridade, sobre o amor, a amizade, o respeito e a honestidade. E amor duas vezes, gente. Ele viveu isso, ele mostrou isso, ele exemplificou isso. E mais, ele dizia que Deus, ele é um pai muito bondoso e que não era para ele não poderia ser temido. Ele tinha que ser respeitado, ele tinha que ser amado, porque ele era justo. E essas coisas, falar sobre tudo isso e falar que não precisava temer a Deus, que a gente precisava amar a Deus, né? Que a gente precisava respeitar a Deus, eram coisas diferentes, né, do que se falava, né? Trazia-se muito temor a Deus naquela época. E ele respeitava, na verdade, ele aproveitava todos os espaços, todos os lugares para falar sobre tudo isso, né? Ele ia nas casas, nas ruas, estradas, no mar, aonde ele encontrasse pessoas que ouvissem, ele estava falando. Ele não perdia a oportunidade de falar, né? E, bom, ele viajou por toda a Palestina. E aí, também para as crianças, como eu vou apresentar para vocês, nós apresentamos a Palestina, né? Toda a área que envolvia, porque nós apresentamos quem era Jesus, onde ele nasceu, como, né? E aqui nós estamos vendo Jerusalém, né? E toda a área que hoje nós estamos vendo conflito, né? Faixa de Gaza está ali, ó, do ladinho do nome da Judéia. Então, essa é a Palestina que era. Ele andava por tudo isso aí. Galileia, Samaria, Judéia, tudo isso aí eram lugares onde Jesus falou, onde Jesus pregou, né? E ele ensinava por exemplos, pelos diálogos com as pessoas que ele falava, pelos sermões, que eram as palestras públicas, e por parábolas, que é o nosso tema de hoje, né? A palavra parábola,
Nossa, ficou pequeno. Tá vendo, Márcio? Ela é de substantivo feminino, tá? E isso eu peguei do dicionário online. Ela significa, segundo o dicionário, aproximação, comparação, ação de aproximar. Ela é uma comparação desenvolvida numa história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana. Isso significa parábola. Nem toda história é uma parábola. E nem toda uma parábola é uma história. A parábola, ela pode ser um enigma, ela pode ser uma frase dita no poema, ou ela pode ser um conto, com princípio, meio e fim. Mas eu volto a repetir, nem todo conto, nem toda história é uma parábola, e nem toda parábola é um conto ou uma história, né? Mas por que será que Jesus falava por parábola, né? Então, para entender um pouco, eu vou voltar com vocês à Grécia, que é a etimologia da palavra parábola, é grega, tá? Parábole. E muitos anos antes de Jesus, lá na Grécia, já se falava em parábolas. Quando os filósofos iam fazer os seus discursos, eles usavam uma parábola, porque lá eles já acreditavam que toda história é mais fácil ser lembrada do que qualquer outra coisa. É difícil a pessoa esquecer uma história. Então, eles exemplificavam tudo pelas parábolas. Eles já usavam, né? E aí, se a gente andar um pouquinho na história, chegar lá nos hebreus, né? Mesmo antes de Jesus, os hebreus eles aprenderam, pelo exemplo, inclusive, dos gregos, que falar por parábolas, ensinar por parábolas a adultos e as crianças era uma vantagem muito grande, porque eles conseguiam explicar temas complexos, como a criação, como Deus, né? Coisas desse tipo, para aquelas pessoas que não tinham o entendimento. E na cultura hebraica, toda linguagem que utiliza metáfora e símbolo era chamada de parábola. Então, os grandes mestres ali, né, que falavam sobre as coisas de Deus, usavam da parábola, né? Bom, então, Jesus, um ser maravilhoso de luz, uma inteligência, né, que a gente não consegue nem explicar, ele usava dessa tradição para falar com o povo, né? Era uma tradição, então ele utilizava. Ele usou termos, costumes, situações do cotidiano. E aí vamos lembrar, ele falou das videiras de uva, ele falou do filho pródigo, que era um termo que se usava na época. Ele usava as bodas, os casamentos, as festas. Ele usava o mar. Ele usava os peixes para falar com aquelas pessoas, né? Tudo isso facilitava aquele contato e facilitava com que as pessoas lembrassem daquilo, né? Tivessem uma lembrança. E ele conseguia, através do cotidiano delas mesmas, falar e tocar o coração das pessoas, né? Mas não vamos esquecer que sempre que a gente falar em parábola, sempre que a gente falar nos ensinamentos de Jesus, a gente precisa lembrar que temos que pensar na época que foi falado aquilo, em como as pessoas viviam, porque tudo que ele falava estava voltado para que aquelas pessoas pudessem também entender, né? A gente até estava conversando com o meu marido, não dava para falar de celular, não dava para falar, eles já sabiam disso, que a gente ia ter um dia, mas não dava para falar isso naquela época. Então, existia um respeito. Você já pensou falar de celular? Eu tô quase batendo tambor, né? Era nos papiros, escrevia tudo difícil, né? Então,
Exatamente, só eles possuíam essa faculdade, né? E aí, por que tem aqui essa foto do Evangelho, né? Porque aí, no Evangelho, codificado por Allan Kardec, para você lembrar, né? Na introdução, tem uma coisinha chamada notícias históricas. Olha só. Gente, nessas notícias históricas, explica-se um pouco alguns termos, como, por exemplo, samaritanos, nazarenos, publicanos. Por quê? Porque os espíritos consideravam importante a gente entender aquela época. Eles sabiam que a gente não ia compreender. Então, tem várias. Aí, eu vou fazer uma pergunta, mas eu não preciso que ninguém responda, só vou perguntar para ir para a cabecinha de vocês. Por acaso, você já aqui, vou estudar o Evangelho, vou fazer o Evangelho em casa. Vocês já começaram a fazer isso lendo a explicação que normalmente vem do tradutor? Bom, nossa, é a explicação, tá? Antes do índice. Tá bom, não vamos começar pela explicação. Vocês já leram sobre os traços bibliográficos dos espíritos que falam aqui? Só estou perguntando. Só estou perguntando, não quero resposta. Vocês já leram o prefácio, que é do Espírito da Verdade? Isso tudo estudando o Evangelho no Lar. Porque eu tenho certeza que todos vocês fazem o Evangelho no Lar. Aí, não ia. Vocês já leram a introdução, que é aonde, inclusive, estão essas notícias aí? Então. Nossa Senhora. E a gente estamos falando de parábolas e acabamos chegando aí, que aqui a gente aprende muito sobre as parábolas, né? E é importante conhecer, a gente precisa conhecer a época. Eu estou dando a dica aqui, ó, no item 3 da introdução do Evangelho, um monte de coisas para a gente saber quem é, o que é, como acontecia, tem um monte de informação legal aí. E eu posso dizer que eu acabei de ler, ó, isso aqui é a marcação do nosso Evangelho em casa, ó, nós vamos começar agora o capítulo 1. A gente estava fazendo tudo isso até agora, tá? Bom, eu ia falar bem pouquinho do Evangelho, né? Aí começaram a me instigar. E aí, numa palestra que eu fui ver sobre parábolas, Haroldo Dutra também falou bastante, tocou sobre o Evangelho, né? E aí ele disse que o Evangelho é um roteiro. E um roteiro que a gente tem que seguir para a nossa existência. E a gente deve estudar ele à exaustão. Quer dizer, eu vou fazer o Evangelho no lar, lendo todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, o que eu vou fazer a hora que eu acabar? Vou começar de novo a ler o Evangelho no lar e fazer tudo sempre com isso. Então, várias vezes eu me pego falando assim, quem que colocou essa página aqui? Porque da outra vez não estava, essa página aqui foi incluída agora. É fácil fazer isso, né? Ou então, a gente fala, nossa, eu não tinha compreendido isso outra vez. Cada vez que a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando a nossa compreensão, né? Isso é muito importante. E nesse vídeo que eu assisti do Haroldo, ele conta uma história do Chico. E o Chico disse que uma vez foi questionado, né? Por que eu preciso ficar estudando o Evangelho no lar, tanto assim? Por que ele precisa ser estudado, né? E aí ele falou uma resposta que o Emmanuel pediu para que ele passasse. Aí o Emmanuel disse assim, que vez ou outra, ele voltava para o plano espiritual.
espiritual para estudar, fazer um curso de evangelho. E que todas as vezes que ele ia para esse curso de evangelho, ele se descreveu assim: eu me senti um crocodilo. O que significa eu me sentir um crocodilo? Eu entendia que eu era desse tamanhozinho que eu não sabia nada. Gente, isso Emmanuel disse, tá? Então, quem somos nós para achar que depois que lemos 3, 4 vezes aqui, já tá bom. Não, já estou entendido de evangelho. Gente, o Emmanuel sempre ia fazer cursos e se sentia pequeno, se sentia sem conhecimento. E aí o Haroldo fez uma comparação bem legal, que o estudo do evangelho ele falou, chamou até de como se fosse mineirês, né? É igual uma ladeira acima. Que a gente só vai chegar no ponto final, a gente só chega lá quando tivermos o conhecimento e a aplicação desse conhecimento em todos os detalhes. Quando cada detalhe do que está nesse livro aqui, a gente primeiro compreender e a gente fizer, poxa, aí a gente pode dizer que a gente chegou lá. E ele diz assim, que o evangelho deve estar uns 20 bilhões de anos na nossa frente. Então ele fala assim, o evangelho não é atual, o evangelho é do futuro. Ele vai ser atual quando a gente compreender, quando a gente tiver completa compreensão. Eu acho que falta um tempinho ainda para o evangelho ser atual. Oi? É pouca coisa. Tá. Essa tarefa, né? E no Livro dos Espíritos, gente, o Kardec, ele questionou. Ele pergunta lá, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? São 627. Kardec estava questionando se Jesus já ensinou, por que eu tenho que ouvir os Espíritos e continuar a estudar, né? Aí a gente tem a resposta. Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que a praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Uau! É complicado isso, né? Respostas. Do Livro dos Espíritos, ela é bem longa. E ela diz muito, né? Sim, a gente tem que estudar, a gente tem que compreender através do estudo aquilo que Jesus ensinou. E é isso que os Espíritos vêm fazer nos livros da codificação, né? Mas, voltando às parábolas, os apóstolos também questionaram Jesus, né? Olha lá. E isso está lá no Evangelho, capítulo 13. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, nas instruções dos Espíritos. Dar-se-á aquele que tem. A questão, o questionamento dos apóstolos. Está lá. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes fala por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros
vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se retirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles, nos mistérios dos reinos dos céus, se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com vossos olhos e nada vereis. Mateus 13, versículo 13, de 10 a 14 aí. E no livro dos Espíritos tem o item 15, que tem a explicação de Bourdieu. E quando a gente lê isso, desavisado, que não gosta de estudar, que não presta atenção no que a gente fala aqui, ou que nunca ouviu o que a gente fala aqui, né? Vai dizer assim, nossa, como, olha, Jesus fala uma coisa e faz outra. Olha só, gente, que loucura isso! Ele está tratando as pessoas com desigualdade. Quem tem, vai ficar quem não tem, vai ficar pior. Olha só. Será que é isso mesmo que está escrito aí, gente? Acho que não, né? Acho que a gente não pode entender isso. A gente precisa compreender, a gente precisa interpretar as palavras de Jesus, né? Então, por que lá ele está falando, né? Tudo isso. O ensinamento é proporcional à capacidade de compreensão de quem recebia. Então, ele falava para quem queria ouvir. E quem queria ouvir, ia ouvir e compreender. Quem não queria ouvir, ia continuar na ignorância. Por isso, quem tem vai ter mais, quem não tem vai ter menos ou vai continuar do mesmo jeito. Né? Ele falava em parábolas porque, da forma como ele falava, ele facilitava a memorização e a transmissão das verdades. A gente já viu ali, né, que os hebreus, os gregos, todos eles acreditavam que essa forma de falar facilitava. E por que não Jesus se utilizar disso também? Né? Ele dizia que era uma forma de evitar que a coisa fosse deturpada. É mais difícil você mudar tanto uma história que você vai mudar. A gente sabe que tem gente que muda o fim, né? A gente sabe que tem gente que muda o meio. Mas as parábolas eram uma forma de tentar evitar essas distorções nas histórias e de que o ensinamento fosse distorcido, né? E, poxa, tornar o ensino mais fácil. A gente já viu que os gregos faziam isso, que os hebreus faziam isso. Ele se utilizou das palavras porque era mais fácil. Ele trazia a vida das pessoas, né? Ele chegava a avaliar. Pensem, se a gente pensar os locais que eles estavam e as parábolas, ele estava ao lado do mar, quando ele falou e quando ele multiplicou os peixes. Ele sabia o público com quem ele estava mexendo. Ele analisava o público, ele analisava onde ele estava. E isso tornava mais fácil. Por quê? Porque ele trabalhava em empatia. As pessoas conseguiam se colocar naquelas situações que ele trazia. Então, ficava muito mais fácil, né? Então, não era as parábolas para nós, hoje, quando a gente vê, às vezes elas parecem tão um pouco difíceis, né? A gente às vezes tem problemas com elas, né? De entender como ele falava,
mas elas eram mais fáceis para ele conseguir chegar ao público-alvo que ele precisava, né? A gente sabe que tem um pouco mais de 40 parábolas, eu vi em alguns lugares 48, mas eu não tenho certeza disso. Eu nunca parei para fazer e não encontrei assim ninguém. Eu encontrei um site, mas não sei, não posso dar essa informação. Mas são mais de 40, com certeza, conhecidas. E na semana passada o André falou sobre o filho pródigo, né? Que fala também sobre julgamento, né? E hoje eu trouxe uma parábola para vocês, que é a parábola da ovelha desgarrada. E eu vou passar essa parábola da forma como eu passei para as crianças. Eu apresentei este vídeo e a partir deste vídeo a gente gerou uma discussão, tem uma série de perguntas, a gente monta a aula, né? E aí eu vou passar o mesmo vídeo que eu passei para as crianças. Lembrando, tudo aquilo que eu estou falando para vocês aqui, as crianças também ouviram, tá? Vocês acharam dessa parábola contada sem uma palavrinha sequer? Estranho? Deu para entender? Não deu para entender? O que vocês acharam? Acho que entendi. Mas eu achei bacana, assim, achei
dá para a gente até colocar algumas situações que a gente pode passar durante a vida, né? De a gente se perder de diversas formas, né? Se perder da religião, se perder da espiritualidade, se perder da família, se perder dos amigos, né? Eu estou identifiquei assim. Legal. Quando a gente terminou de passar esse vídeo, a gente começou a conversar com as crianças. E aí, uma das perguntas que a gente fez era assim: vocês acham que a gente precisa de um bom pastor? Como aquele que foi atrás, que se preocupa, né? Será? Será que a gente tem esse bom pastor? Quem é esse bom pastor? Quem é esse grande bom pastor? Né? E acreditem se quiser, as crianças disseram Jesus. Né? Se nós tivéssemos funcionado, gordura. Nossa! Aí, a outra pergunta que a gente fez: o que a gente deve fazer para ser parte do rebanho desse pastor? Seguir o pastor. Obediência. Seu Seu medo. Estudar tudo aquilo que esse pastor ensina para gente. Aplicar tudo aquilo que esse pastor ensina para gente. Olha só. Outra pergunta. Em que situações somos iguais às ovelhas desgarradas? Você falou aí. Várias. Né? Que nós nos desgarramos dos amigos, né? E dos bons amigos, né? E uma das coisas que a gente cultua muito é que a gente tem o hábito de se achar autossuficiente. Eu sou autossuficiente, eu não preciso da ajuda de ninguém, eu não preciso de ninguém para me guiar, de ninguém para ser o meu exemplo. É aí que a gente cai calado, que a gente se perde. Porque sem um norte, fica difícil da gente seguir, né? Outra pergunta, e que as crianças, as respostas foram as melhores. O que nós podemos fazer para a gente se afastar desse pastor? Criança, o que ela diz? Obedecer a mãe e pai, não estudar como precisa estudar, mentir. Essas são as respostas das crianças. E as nossas respostas são as mesmas? Vocês acham? Estão certas. São as mesmas respostas? Marcadas devidas proporções, mas Elas falam, a gente não pode falar a palavra feia, porque aí ele não vai ficar. A gente não pode pensar, né? Pensamento atrai. E é interessante porque na parábola, né, no desenho, aparece uma borboletinha, uma coisa lá bacaninha, ela nem percebeu que foi se perdendo, né? Aquilo foi a distração dela, né? Eu acho que, eu acho que a gente começa, às vezes, com coisas pequenas, né? Às vezes é um pensamento, é uma palavra, e as atitudes vão se somando, e talvez quando a gente já se der conta, já estamos perdidos, né? Exatamente. Respostas interessantes, né? Aí eu perguntei o que as crianças achavam que Jesus pensaria de quem se perde. Vocês já pararam para pensar? Será que Jesus nos julga? E aí, gente? Jesus julga a gente ou não?
Ele não é pastor. Ele é pastor. Ele não é agricultor. Ele está ajudando ele mesmo. E ele deixa de amar a gente? Nunca, né? Ele é pastor. Ele é pastor que ajuda, ele é pastor que ensina, ele é aquele que mostra o caminho como traz de volta. E dá de volta. Exatamente. Ele não afasta. Se ele julgar, ele está afastando. Está julgando a si mesmo, está afastando. Ele está de volta. Porque ele não pode perder nenhuma. Tinha 99, estava 1. Né? Ele não pode perder ninguém. Aí a gente começa com as perguntas mais enfáticas, né? Você tem feito alguma coisa para afastar, para se afastar do pastor? Gente, todas essas perguntas eu fiz para as crianças. E aí, o que eu estou fazendo para me afastar? Será que são perguntas válidas para a gente fazer, se refazer e fazer quando a gente vê essa parábola? Será que eu tenho um outro pastor aqui na terra, junto, que caminha com Jesus? As crianças disseram que sim, a mãe e o pai. Elas indicaram a mãe e o pai como pastores deles. Eles têm, né? São exemplos e guias que a gente também pode seguir. Não é isso, não. A gente não fala sempre que, nossa, um dia eu quero ser igual ao Chico Xavier. Quer poder. Um dia eu quero uma encarnação igual do Chico. Pois é, então. Será que a gente também pode chamá-lo trazendo o pastor mais próximo ainda, mais ainda do que Jesus? Pastor encarnado, Chico Xavier, por exemplo? As crianças consideram a mãe e o pai, que são o seu exemplo. Olha a importância da família. As crianças consideraram o pastor, mãe e o pai. O exemplo. Olha a importância disso. O Márcio mesmo. Certo? Quem sabe um tio, uma avó, não é? Olha a importância que tem o exemplo de um adulto próximo a uma criança. É muito sério isso. Bom, essas questões todas a gente fez para as crianças, elas responderam o que eu estava falando aqui para vocês. E eu queria trazer essa forma que a gente faz para mostrar para as crianças esse caminho e que o mesmo assunto que a gente trata com vocês, a gente trata com elas. Da mesma forma que Jesus olhava para o público e escolhia a forma, os evangelizadores fazem da mesma forma, os professores fazem da mesma forma, todos seguem o exemplo, nós seguimos esse exemplo de Jesus. Né? Como a gente olha o público e fala. Vocês viram que teve perguntas que vocês ficaram e acharam difíceis, né? E elas foram feitas para as crianças. Então, eu queria mostrar isso, que a evangelização é importantíssima e não importa a idade. E quanto mais cedo a gente consegue trazer esse conhecimento para as crianças, poxa, eles vão aprender bem mais fácil que a gente, né? Que eu, pelo menos, comecei um tanto, mas o André não. O André começou cedo. Eu comecei bem mais velho. E fica mais difícil para a gente entender, para a gente entender conceitos. Então, por que não trazer isso? Então, eu queria terminar hoje com essa parábola e mostrando para vocês a importância disso tudo, do estudar desde pequeno e de continuar estudando quanto grande.
Vamos, então, nos acalmar da melhor forma possível, colocar na melhor posição na cadeira. Vocês que estão em casa, já nesse momento, vamos nos ajeitar da melhor forma possível, fechando os nossos olhos, nos conectando com Jesus da melhor forma possível. Jesus, aumente o amor em nossos corações. Com muito amor e muita alegria, nós agradecemos ao Pai por mais essa oportunidade de aprendermos um pouquinho mais dos ensinamentos que Ele nos deixou há 2023 anos atrás. E que até hoje, como aprendemos agora há pouco, continuamos estudando e sendo incentivados para continuar a ler, a estudar e a praticar um pouquinho mais no nosso dia a dia. Sabemos que a caminhada ela é difícil, mas ela torna-se suave e tranquila quando temos esse nosso pastor do lado, nos guiando e nos orientando. Vamos tomar cuidado com firmeza de pensamento em tudo que fazemos na nossa vida. Vamos tentar pensar com amor e com caridade sempre para os nossos sentimentos e com os sentimentos dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Querido Mestre Jesus, permita que essa corrente de Maria e que toda a nossa benevolência e todo o amor que está aqui nessa casa e chegando ao lar de vocês, e nesse momento escuta essa oração, possam receber também com muito amor e carinho essa energia boa que é transmitida pelos nossos amigos pequeninos. Obrigado, Pai, por mais esse evangelho. Obrigado pela saúde que nós temos. Obrigado por esse momento que estamos passando. E obrigado pela vida que nós temos na Terra nesse momento. Que assim seja. Graças a Deus.